Parte das coisas, quando acontece de não dar certo, parece que é como se fosse um cabo de aço puxado por algum mecanismo, rebocando um outro que está sem condições de funcionamento. Uma pendenga sempre leva a outra pendenga. É como se fosse uma pessoa que tem situações com problema de visão e esta pessoa, ela procura ajudar uma outra pessoa a encontrar um caminho da qual ele está perdido. É quase que impossível, mas tudo é possível a Deus. Nós sabemos que uma pessoa com deficiência de visão, ela encontra sérias dificuldades no seu dia a dia, no seu habitat, onde ela convive. E às vezes poucas pessoas se disponibilizam a ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a sobreviver de maneira única, de maneira solo, e vai adquirindo as praticidades através da sua memória para guardar todos os caminhos em que ela deva andar. Assim é Deus. Deus, nós não conseguimos vê-lo. Deus é Espírito e nós não conseguimos visualizar o Espírito, mas Deus, Ele nos vê, Deus nos contempla e sabe muito bem dos nossos pensamentos, dos desígnios do nosso coração. Ele sabe se nós desejamos fazer o bem ou se nós estamos preparando em nos apressar o caminho para o mal, os nossos passos para o mal. Assim é o nosso Deus. E às vezes nós buscamos socorro, nós queremos socorro, nós precisamos desse socorro, mas Deus, olhando para o nosso desespero, para a nossa aflição, Ele nos acalma, dizendo: aquietai-vos o vosso coração e sabei que eu sou Deus. Para muitos, esta resposta não simboliza, não significa nada. É como se nós pegássemos um conta-gotas e pingasse miseravelmente algumas gotinhas dentro de um copo d'água. Mas acontece que, se nós analisarmos a palavra que diz: gente, sem Deus eu estou passando por esta turbulência, imagina se eu não tivesse Deus. Com certeza, as turbulências, as dificuldades, elas existem e sempre existirão, elas sempre nos acompanharão, porque Deus disse, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então Ele já disse: olha, vocês, nós vamos ter sofrimento, tristeza, abatimento, mas se nós tivermos bom ânimo, Ele nos dá estas possibilidades de suportarmos. Quantas coisas nós já passamos, quantos perrengues nós já passamos, e Deus preparou para que nós pudéssemos sair do meio deles. Atravessar o deserto é uma coisa, é uma situação vitoriosa. Agora, entrar no deserto, é só Deus que sabe se nós vamos sair dele. Ele teve esta vasta experiência com Moisés. Moisés foi jogado ao deserto, deixaram ele ali na entrada do deserto, para que ele viesse a ser sucumbido. Mas Deus-lhe graça, Deus concedeu para que ele conseguisse atravessar aquele deserto, aquela situação caótica, levou ele para um porto seguro. Lá ele aprendeu,
ele reaprendeu a viver no meio dos humildes, porque ele foi criado com Faraó, vivia do bom e do melhor, e ele foi aprender a passar por uma situação para cuidar de ovelhas. E ali, um dia, Deus apareceu a ele através de uma sarça ali que fumegava, falou com ele e disse que precisava dele para uma determinada missão. Ele a princípio disse não, quem sou eu? Eu não posso, não tenho condições, não sou capaz. Mas Deus disse a ele, quem capacita sou eu, e eu estou te capacitando. Tu está preparado para esta causa. E enviou ele. Novamente ele veio, pegou ali aquele povo que estava cativo, sofrendo, que estava padecendo, sendo humilhado, sendo injustiçado, e depois de muitas tentativas, depois de muitas pragas enviadas pelo próprio Deus contra Faraó, Faraó resolveu libertá-los. E eles adentraram na caminhada para a terra prometida. E andando, o primeiro impasse foi a travessia do mar, e depois teve tantas outras coisas que aconteceram, e muitos ficaram pelo caminho por causa do pecado, por causa da falta da crença, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Eles passaram muitos anos andando pelo deserto. Agora, no deserto, aonde estava a maior necessidade, aonde eles precisavam constantemente de algo que desse-lhe suporte para a sobrevivência, Deus não deixou faltar nada para eles. Por quê? Porque foi Deus que preparou a ida deles para o deserto. Quando é Deus que nos manda fazer, e nós fazemos, com certeza, Ele já preparou algo para que nós pudéssemos ser sustentados e suportar as dificuldades. Por quê? Porque foi Deus que preparou. Agora, quando nós entramos no deserto por conta própria, por vontade própria, porque nós queremos provocar a ira do Senhor, aí, meu querido, minha querida, você, meu amigo, minha amiga, a situação caótica quem provocou foi nós. Nós é que provocamos. Então, dentro deste emaranhado, desta situação, Deus terá misericórdia de nós, mas teremos que passar um momento como se fosse de curtição, como se fosse um momento de sacrifício, como se fosse um momento em que nós estaríamos sendo provados. Você não é o bambambam, você não é capaz de fazer, então vamos ver como é que você vai se sair no meio dessa situação que você provocou. Então nós precisamos entender uma coisa: o choro, a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria, o sorriso, um novo dia, ele começa pela manhã. Eu não sei de onde você está assistindo a esta edição da qual nós estamos dizendo para você que é preciso ter um pouco de calma, um pouco de paciência, porque nós não sabemos qual vai ser a hora que Jesus vai trazer solução para esta situação. Nós não sabemos se vai ser pela manhã, se vai ser pela tarde, se vai ser no início da noite, se vai ser na madrugada. Oxalá nós soubéssemos, né? Poderíamos estar agora dizendo, a partir de tal hora eu vou resolver esta situação caótica da qual todos acreditam e pensam que não vai ter jeito. Mas tem jeito, para tudo tem jeito. Basta apenas nós crermos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito que se nós batermos, se nós insistir, a porta vai se abrir. E esta porta chama-se Jesus. Esta porta da qual nós temos que passar por ela, nós temos que provar, nós temos que sentir, nós temos que ter estes momentos de alegria, estes momentos de referência.
É isso que nós precisamos fazer: confiar em Deus, buscar em Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, solicitar a misericórdia de Deus. E às vezes nós nos desesperamos e queremos resolver a causa antes da hora. Às vezes nós queremos resolver a situação antes do devido tempo determinado por Deus. Lá no Salmo de número 40 está escrito: esperei com paciência. Então vamos colocar nesse esperei e vamos falar assim: vamos esperar com paciência no Senhor. Vamos esperar. Eu sei que muitas pessoas estão aflitas, eu também. Às vezes eu me sinto aflito, me sinto ansioso, a gente fica nervoso, querendo resolver o problema já. Mas Deus tem 3 maneiras de nos responder. A primeira: espere. Não, essa é a segunda. A primeira, Ele resolve já, de imediato, instantaneamente. A segunda, Ele nos diz: espere. E quando Ele diz espera, não tem outro jeito, temos que esperar. Temos que esperar. Abrão e Sara, quantos anos Abrão e Sara tinham quando nasceu ali Isaac? Eles esperaram. No meio do caminho teve umas turbulências, eles se desesperaram e surgiu um outro ali que talvez possa ter sido empecilho, mas no tempo do Senhor, quando Ele disse para esperar, Ele concedeu ao casal o que eles queriam. E a terceira resposta de Deus é da seguinte forma: Ele nos diz não. Quando Ele diz não, não tem outro jeito. É não. Não adianta. A partir deste momento é malhar com ferro frio. Não tem outro jeito. Não, é não. Então lembre-se, Deus pode resolver o nosso problema ainda hoje. O arrebatamento da igreja vai ser instantaneamente. Aqueles que ressuscitarão serão instantaneamente. Mas enquanto Ele diz espere, é como Jesus está nos dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a terceira, quando Ele diz não entrarão no meu descanso, não me entrarão no gozo, não serão salvos aqueles que praticam a mentira, aqueles, leia lá em Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21, leia esses 3 capítulos e vocês vão ver o não do Senhor. Mas aqueles que se arrependerem, aqueles que buscarem ao Senhor enquanto se pode achar, com certeza entrarão para a glória, entrarão para o descanso eterno. E essas 3 coisas, instantaneamente, espere, não vem do Senhor, não vem do homem, não vem do homem. O homem não é capaz de cumprir todas as promessas que ele pode fazer para qualquer um que seja. Eu posso te prometer que amanhã eu estarei na festa do teu aniversário, mas se Deus me convocar hoje, se o Senhor Jesus me convocar para que seja o meu último dia hoje, amanhã eu não faço mais parte deste sistema. Então, lembre-se, Deus não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele prometeu, porque Ele vive eternamente, Ele é o alfa e o ômega, Ele não tem fim. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, mas para nós não passamos hoje dos 150 anos de vida. Então tenha fé, Deus é contigo. Espere no Senhor, confie no Senhor e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aonde você estiver e com quem você estiver, Deus te abençoe. Este foi mais um momento em que nós estamos falando de Jesus. E se Ele permitir, nós vamos ter outros encontros para a honra e glória do Senhor. Fique na paz.
muito obrigado por você estar nos ajudando a compartilhar, assistindo, também falando e nos ajudando, né? Se inscrevendo em nosso canal, porque eu preciso muito que você se inscreva, eu preciso que você nos ajude a difundir o Evangelho, a palavra do Senhor. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.